chegou a hora em que temos um tema, debates, convidados e a sua participação também. É o nosso Debate-Bate. Falando hoje de debate-debate, hoje com aquele tema que eu acho que vocês vão adorar. Vamos falar daqui da relação entre líder e liderado. Um bocado, assim por palavras muito simples, já tentei dizer o que é que isto significava, líder e liderado. Mas escolhemos pessoas à altura que com certeza vão partilhar connosco a volta do tema em visão. Meus amores, 938-001-922 é o nosso número de telefone. Também queremos ouvir a sua voz. Pois o fundamental mesmo para que o trabalho seja bem desempenhado e desempenhado assim com sucesso dentro das atividades laborais, é importante que haja sempre um líder e um liderado. Mesmo lá em casa, quem é o líder? Quem é o liderado? Eu sei que a minha avó sempre dizia, criança não manda, criança não tem vontade, só faz aquilo que o líder disser. Quer dizer que aí o avô ou os mais velhos, o papai é o líder e será a criança liderado, mas aí até aí tudo bem. E os direitos da criança? Vamos conversar, vamos a ela. Com quem? Vamos saber. Olá, queridíssimos convidados, bom dia. Bem-vindos ao Sexto Sentido. Bom dia. Está tudo bem? Tudo bom. Com vocês, bem dispostos. Eu estou a ver aqui muita alegria, muito boa disposição. Então, vamos saber, querida Cibele, como é que você vai? Muito bem. Ai, cara, muito você bem. está sempre gostosa, maravilhosa, Obrigada. bem animada. Sempre, sempre. Graças a Deus. É por ser hoje quarta-feira e o seu nasceu lindo ou porque é sempre assim? É porque a alegria, ela vem do interior. Ela vem de dentro mesmo. Ótimo. Então, quarta, quinta, sexta, sol, sem sol. Haja vida, saúde. Graças a Deus. E o André, também está sempre bem disposto, André? Sim, estou sempre bem disposto. Bem disposto. O André que profissionalmente sei que está ligado ao jornalismo. À comunicação. Ok. Como é que vão? Perdemos agora um colega. Exatamente, temos que lamentar. Estamos de luto. O jornalismo Exatamente. angolano está de luto. Exato. Perdemos agora o nosso Jorge, o nosso querido colega. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, muito bem. Mas já te fiz aqui a apresentação dos nossos colegas do lado esquerdo, até porque a nossa Cibele está ligada também ao ensino, certo? Sim, eu coordeno a Universidade Católica de Brasília e estamos aí já desde 2007, trazendo cursos online, MBA, para executivos em especial. Executivos, muito bem. E aí sempre é necessário um líder. Claro. Uau! Claro. Bom, é a altura de olharmos para o nosso lado direito. Temos a nossa querida Domingas Francisco, professora universitária. Olá, Domingas. Obrigada. Bom dia, bem-vinda ao Sexto Sentido. Obrigada. Como é que está? Bem disposta? Graças a Deus. Ótimo. E depois da nossa querida Domingas, temos o nosso... Diodato Francisco. Oh, Leonardo, tu achas que é o nome... Deodato. Não, mas tu tens um nome que eu tenho sempre muita dificuldade em dizer. És Deodato Francisco. Deodato. Não tem assim aquele nome lá de casa da vovó? Temos sempre, não é? Qual é? Não, não posso dizer. Diz lá. Oh, facilita lá a coisa. Não posso dizer. Que- Não posso dizer. Não vai deixar de ser líder por Não isso. vai ser líder Vocês por podem- isso. Exatamente, Lá não está deixamos a de ser. Não vai doutor, de deixar. fato e gravata, não podemos aquele nome da não, mas vovó. acho que Eu vocês posso podem adivinhar, que adivinhar. pode ser o dato, se calhar. Exato, pode ser, não é? Pode ser. Não é. Mas não Vocês é podem- esse. Não é. Mas não tem carinho por este nome que a vovó chamava, lá em casa o chamam, os Não, amigos do bairro. Não é assim, todos nós temos algum carinho relativamente às denominações anteriores, não é? Mas desde que nos tornamos doutores... Não. Então, Não, peraí. como é que é? Querem ver qual é a vaca aqui? Este Não. líder. Temos sempre algum nome, mas não é conveniente Pronto, ainda dizer. como é Vamos que- dizer no final do Como é que programa. gosta que lhe chamem? É Diodato mesmo. Não me complica. Eu quero ver se não me esqueço do nome dele. Mas eu vou-me dar a oportunidade disso. Diodato Francisco. Francisco, pronto, é o Francisco. Léo Francisco. Del. Pronto, é o Francisco para nós. Bem-vindo ao Sexto Sentido, Ok, obrigado. Francisco. Eu que agradeço. Hoje vamos então falar sobre líder e liderado. Já agora vou ficar mesmo por si. Hã? Já que está nesta posição de líder, cheio de gravata, esqueceu o nome de Chiquinho lá de casa. Tudo bem? Vamos a ela. O que é para si ser um líder? O que é para si ser um liderado? Bom, o conceito de líder
resulta da capacidade que uma pessoa pode ter para influenciar, incentivar o grupo e conseguir com que o grupo atinja os resultados estratégicos de uma empresa ou de um grupo. E o conceito de liderado será, portanto, toda aquela pessoa que revê-se nos objetivos estratégicos da empresa e consegue, com o seu trabalho, contribuir para o alcance desses objetivos. Ora, existe aqui alguma discrepância entre ser liderado e ser governado. Por exemplo, o governado é aquela pessoa que cumpre ordens. O governado limita-se a cumprir ordens, a obedecer aquilo que o chefe diz, não opina. Não pensa. Exatamente, não pensa, não é cria. criativo. Não é criativo. Mas o liderado não. O liderado participa do processo da criação, da identificação e desenvolvimento do próprio grupo e da própria empresa. É um membro ativo. Exatamente. É um membro ativo. É efetivamente um membro ativo. Mas apesar de ser um membro ativo, ele sente sempre que tem o líder lá em cima. Será que entre líder e liderado não há ciúmes? Minha querida. Pode responder? Claro. Creio que não. Não. Porque, primeiro, para ser líder, o colega explicou muito bem, para ser líder, além de ser um influenciador, também ele já foi um liderado. E para ele poder chegar ao líder, eu creio que isso demanda a situação. Sim. Então, situações onde você não é líder, mas que naquele momento só depende de você resolver, você se torna um líder. Então, aquele líder, ele é situacional, ele é funcional. E a vida de liderança, ela é assim. Ela é sempre uma demanda atrás da outra. Então, quando eu chego eu tenho a necessidade de resolver algum problema, aquele que vem comigo me ajudar, não há essa relação de ciúme. Né? Quando é saudável. Quando é saudável. Essa situação, ela precisa ser saudável para que o próprio liderado chegue também a ser aquele líder, porque ele já viu o exemplo e uma hora vai precisar dele. E aí ele vai ser líder no momento dele. E quando você tem essa consciência, não há ciúme. Ao contrário, a parceria, sabe? A companheirismo das duas partes. Isso é que é o legal da relação. Oh, que bom. Tanto lado a lado, taco a taco. Costuma-se dizer, anguladamente falando, taco a taco. Bom, então se não há, quando a coisa é saudável, não há ciúme, será que um líder tem características próprias? E o liderado também? Exato. Um líder, acima de tudo, deve ser inteligente. O líder? É uma das características fundamentais para um líder. Ser inteligente, humilde e humanitário. Inteligente por quê? Ele, com a inteligência que ele tem, vai traçar objetivos que podem ser alcançados ao médio ou a longo prazo. E conseguir convencer os liderados a se envolverem para a concretização deste objetivo. Humilde por quê? Humilde, ele deve aceitar quando os seus objetivos não são aqueles que os liderados querem e os liderados sugerem uma ideia, ele deve ter a humildade de aceitar ou também retificar e melhorar as duas ideias. Quer dizer que a opinião, a última palavra é dele? Nem sempre que a última palavra é dele. O líder pode ter ideias erradas e o liderado ter uma ideia mais correta. Brilhante. Exato, mais brilhante. Então o líder deve ter a humildade de assumir essa crítica positiva do liderado e traçar um objetivo, caminharem juntos. Eu disse a humanidade porque o líder está sempre disposto a ajudar os outros, ele entrega-se para os liderados. Os liderados entregam-se para os objetivos do líder, o líder entrega-se para os liderados. Nós temos uma realidade, a nossa realidade é única, é-nos particular e é-nos peculiar. Eu perguntaria a Domingas, é angolana, é professora, dentro da experiência que tem tido entre relação de líder e liderado, acha que os nossos líderes e os nossos liderados têm estas características que o André acaba de frisar? Obrigada. É assim, muitas das vezes não, depende. Depende por quê? Porque as organizações, as políticas não são iguais. E os líderes também não são iguais. E cada um apresenta a sua característica. E neste caso, tanto o líder, liderado,
ambos têm atitudes também diferentes, então tem muito o que se diga. Até porque, dentro de uma organização, vejamos, o líder serve, o líder orienta, coordena. O líder, como disse o colega, disse muito bem, deve saber ouvir. Até porque o carisma do líder também vem nessa virtude. Ele tem aquele poder de influenciar. E nessa influência que ele tem sobre os liderados, há um positivismo. Até porque nós temos um objetivo a traçar. Então, nesse objetivo, de quando em vez, quando há necessidade de formular novas estratégias, então essas estratégias, quando estiverem formuladas, com quem eu devo contar? Com os liderados. Está a ver? Então, nesse caso, tem que haver um positivismo e uma correlação. Isso dizer que não existe líderes perfeitos, nem liderados perfeitos. Está a ver? Então, o que acontece na nossa sociedade é a posição de líder. Os líderes pensam que é mandar. Não. Os líderes querem ser chefes. Querem ser chefe, não é nessa vertente. O líder primeiro que tem que ver que o liderado também é humano, como ele. Então, nesse caso, eu tenho que ver, tenho que saber ouvir, ser visionário e nos 3 tipos de características de líder eu posso os ter, porque eu tenho que saber equilibrar a própria organização, porque tudo que é demasiado positivo, estrago. Muito liberal também estrago. Então tenho que equilibrar e tenho que estar na mesma direção. Mas às vezes não fica fácil. Não. Porque, repara, estou a dizer que um líder tem que dar um exemplo. Ele tem, de facto, estar junto dos seus para traçar os objetivos. Mas nós, às vezes, por questões culturais, não sabemos discernir esta amizade. Porque o líder tem que ser amigo. Então, lá porque o nosso líder bebe uma bejeca connosco, dá-nos a mãozinha nas costas, a gente já põe a pata. E sabemos que isto acontece muitas vezes. Como é que um líder, de facto, deve posicionar-se no sentido de separar o trio do joio? Ok. Primeiro é necessário dizer que as situações socioculturais dos povos, a própria história dos povos, muitas vezes acrescentam mais desafios à liderança de algumas pessoas. Existem povos, por exemplo, cuja o desejo de servir, digamos, de servir, é muito forte. São povos que durante muito tempo foram escravizados, por exemplo. Exatamente. Liderar um grupo desta natureza não é fácil. Porque não é fácil, em primeiro lugar, porque são pessoas que estão acostumadas a cumprir ordens. E se tu chegas a este grupo e implementas um modelo de gestão democrático, muitas vezes não funciona. Dificilmente funciona. Porque são pessoas que não querem dar opinião, só querem cumprir ordens. Tu pedes um trabalho, se não estiveres atrás, não fazem. E por nós exemplo, temos muitas destas características ainda. Nós ainda temos muito. Exatamente. Porque eu, antes de vir por aqui, estive a falar com algumas pessoas e todos dizem que nós ainda temos um pouco da herança colonial. Exatamente. O facto de não termos tido nunca ideias, mas de termos sido sempre obrigados a cumprir ordens. Exatamente. Mas esse e modelo de liderado sugere uma liderança diferente. Exato. Então a culpa nunca é do liderado. Nunca. Nunca é do liderado. Nunca é do liderado. É sempre o líder do tem líder. Que saber orientar. Porque eu não posso chegar, igual colocou nesses povos, e vou implantar. Quem disse que o que você vai implantar é o correto? Essa é uma ideia sua, então você já não está sendo líder ali. Então Exato. a culpa nunca é do liderado. Completando. Mas há líderes que, de facto, podem até demonstrar esta postura de boa cooperação com os seus liderados. Mas quando um liderado, que afinal também o liderado ali está para o ajudar nos objetivos, tem uma atitude mais, digamos, assertiva, no sentido de dar ideias, de não esperar pelo líder, de estar ali e que chega com pessoas participativas, o líder sente-se ameaçado. Não, é por isso que eu disse que o líder deve ter a inteligência de observar isso. Primeiro porque, se o líder for inteligente, ele trabalha com o grupo. Ele sabe que num grupo tem pessoas com ideias positivas e pessoas com ideias negativas e pessoas que são acanhadas, que não participam.
têm ideias, mas não querem transmitir as suas ideias. O líder deve trabalhar com todos, pegar os pontos fracos de cada um, tornar aquilo como uma virtude, ter uma vantagem para o grupo. Agora, se Os pontos fortes. Se no grupo houver alguém que tem sempre pensamento e o líder ver essa pessoa como um possível candidato ao cargo que o líder tem, é claro que o líder vai cair. E esse não é líder. Esse não é líder. Pode ter uma outra palavra ou que não seja a liderança. Porque um líder requer equilíbrio. Tem que ter equilíbrio mental, espiritualmente. É uma pessoa que você faz coisa errada, ele vem, chama-te a atenção, conversa consigo e acaba por entender. O líder não pode ter medo dos liderados. Aliás, o contrário, o líder deve incentivar a participação dos liderados para atingirem também o topo onde ele está. O líder deve ter esse pensamento. Gostaria de colocar minha colega. Só um acréscimo que eu vou dar aí ao colega. É assim, temos aqui uma situação que é bem verdade. O líder nunca pode se sentir ameaçado. Para além da inteligência, eu tenho que ter domínio próprio. Porque eu, quando tenho domínio todo, eu consigo dominar mesmo e influenciar. Tá vendo? Até porque existe uma hierarquia. E nessa hierarquia existe a obediência. E eu posso dizer que nessa situação tenho líder e eu, liderado, sou soldado raso. E soldado raso devo obedecer. Então, nesta conformidade, é bem verdade, eu tenho que ter em atenção que este cargo de liderança que eu estou hoje, em democracia, há prazo. Então, nós só nos sentimos ameaçados quando interiorizamos que aquele cargo é vitalício. É nessas condições onde vem o medo. E ali torna-te fraco. Torna-se um líder fraco. Com medo da sua própria Pois, sombra. até porque, deixa eu só acrescentar mais um que eu te peço desculpa. Até porque eu devo ver que eu, no nível operacional, eu posso atingir o nível institucional, porque é um processo, como disse, a colega disse muito bem, é um processo. É neste processo que eu tenho que ver. Não posso temer do liderado. Tenho que dar oportunidades. Exatamente. Gostaria de completar a Domingas, que é colega da faculdade. A gente sabe que uma coisa faz muita diferença na questão da liderança, não discordando do que tu disse, mas acabei de ver uma informação da Universidade da Pensilvânia sobre um estudo de liderança. E aí colocava a questão da disciplina e a questão da inteligência. E fizeram uma pesquisa muito interessante sobre isso. O QI foi medido para alguns líderes, aí deram vários números, altos, médios, baixos. Fizeram aquela sequência de análise sobre o QI. Depois fizeram uma sequência de análise... Falar do coeficiente de inteligência, como ele colocou, que é uma característica do líder. Sim. Aí, quebrando um pouco esse ponto que ele falou, teve essa análise do QI. Depois, com as mesmas pessoas, fizeram uma análise muito interessante sobre disciplina. Pessoas que conseguem seguir horários, acordar todos os dias para fazer um programa diariamente. Então, isso é disciplina, de texto, decorar texto, essas coisas. E perceberam que as pessoas que conseguem ter disciplinas têm mais sucesso do que aquelas que tiveram QI mais alto. Exatamente. Então, a questão medir inteligência hoje é muito relativa. É muito relativa. Então, a liderança, ela não exige muito... Não requer só um indivíduo inteligente. Mas se você for bom, for disciplinado, você consegue chegar lá. E aí pessoas vão ser influenciadas por você. Por mais que você não seja tão inteligente. Telespectador, você que está do outro lado a escutar o nosso debate-bate com muita vontade de participar, vai participar. O número de telefone é 938-001-922. Vai participar com certeza, porque nós também vamos lhe dar este tempinho quando regressarmos do nosso intervalo. Até já. Simbo, Simbo, Simbo. Olha o efeito de uma garrafa de Sprite. No primeiro golo, dominas a sede de olhos fechados. No último golo, ficas ainda mais fresco e vences a sede sem marcas. Muito bem jogado, jovem. E muito bem também, Sprite. Mostra a sede quem manda. Sprite, o boss és tu. Se ligas a futebol, a novelas, não diga que a canção, ou a bonecos,
Liga 43788. Com o novo serviço Recarga TV, já podes renovar o teu pacote DSTV no teu Movicel. Basta ter saldo, ligar 43788, dizer o número do cartão DSTV e o pacote pretendido e ficas ligado ao que mais gostas. Entre na grande corrida Quero Carro. Logo a partida já está a ganhar. Faça as suas compras com desconto até 40% em centenas de produtos. Acelere em grande com o seu cartão Quero. Preencha o cupom de participação com uma frase bem inspirada e coloque-o na tómbola da sua loja Quero. Pronto! Fica automaticamente a postos para a grande final. 20 de outubro a 9 de novembro. Entre a poupar, sai a ganhar. Quero é o maior hiper de Angola. Faça como eu. Larga tudo quando o assunto é pagamento de energia. Está na hora. É hora de pagar o consumo de energia. Paga o seu consumo sempre na hora certa. Edel Nova Era. Com olhos no futuro, mãos na distribuição. Vocês já sabem que para ter net, mais vale ter big. Isso promete. Para ir o e-mail ou o Facebook, mais vale Big Net. Esse é o truque. Para navegar sem embarcação, mais vale Big Net. Vais ao Japão para estar na net até que fatigue. Mais vale da carga e a net é big. Big, 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 big net. Big, 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 big net. Com a Big Net Unitel, a net é dobrar. Carrega o teu telemóvel com 125 UTTs e a partir do segundo mês recebes 500 megas. Vive na net. Unitel, o próximo mais próximo. O seu dia começa pleno de frescura. Mas ao longo do dia, é normal que os maus odores comecem a aparecer. Por isso, precisa diariamente de Rexona e da sua nova fórmula de retenção de suor após o seu banho matinal. Vai sentir-se limpa, seca e fresca ao longo de todo o dia. E vencerá sempre o teste da frescura. Rexona. Chegaram os tutti sabores do mundo. Prova já o sabor Dubai, consumo de romã e tâmaras. Experimenta e boa viagem. Já vai começar a minha novela. Deixa-me ligar a televisão. Quem é essa? Foi horrível! Sonhei! Sonhei o quê? Sonhei que não tínhamos Zap! A Zap é uma realidade em Angola. É só ligar e desfrutar do melhor serviço e equipamentos ao melhor preço. Zap, a minha TV. Simbo, Simbo, Simbo. Caríssimos, bem-vindos ao Sexto Sentido, ao nosso debate-bate, hoje com o tema líder e liderado. Temos aqui uma panóplia de convidados, cada um deles na sua área, mas já deram aqui inputs fantásticos à volta do tema em visão. Acredito que você aí em casa, depois de termos feito aquela introdução, acredito que ficou melhor esclarecido e está também na sua hora de participar. 938-001 é o 922, é o nosso número de telefone. Telefone, toca ou não toca? Vamos saber. Vamos então continuar a falar sobre líder e liderado. Já percebemos aqui, líder e liderado não tem nada a ver com ser chefe. São pessoas com características fantásticas, que há de facto um objetivo comum, que esta equipa, gerida por alguém inteligente e humilde, que vai com certeza arranjar as condições para que os objetivos sejam atingidos. Mas será que há várias formas de liderança? Vamos perguntar aqui ao nosso convidado.
Sim, existe, tudo como na vida, existem sempre vários tipos e a liderança também não foge à regra. Temos vários tipos que os gestores de recursos humanos definiram. Temos o tipo democrático, que parece ser o mais pacífico, mas também tem as suas desvantagens. É que às vezes nem sempre a participação a primeira desvantagem que se nota no líder democrático é que a decisão é sempre tomada por maioria. Mas nem sempre a maioria tem razão às vezes. A voz do povo é que a voz de Deus. É a voz de Deus, mas nem sempre. Ei, povo, cala a boca, quem manda aqui sou eu. Às vezes essa decisão que a maioria vai tomar acaba por prejudicar todo o grupo, que a minoria às vezes tinha uma posição certa, mas como é democracia, acaba por prevalecer a opinião da maioria. Depois temos o líder coercivo. O líder coercivo é aquele, você errou, vem logo com berro, não te chama atenção com calma, vem com berro. A desvantagem desse... Esse é nervoso, líder nervoso. A desvantagem dessa liderança é o quê? O funcionário tem sempre medo de errar e acaba por errar. Porque tem medo de não cometer o erro. E só o facto de ter o medo de não cometer o erro já está a errar. Exatamente. E depois temos o líder paternalista. Bom, o paternalista é o mais pacífico, porque trata tudo como pai, mas acaba por criar descuido as pessoas que estão à volta dele. As pessoas cometem exageros, desviam coisas, porque sabe que não, o líder trata-me como filho e ele só vai me chamar a atenção e tudo vai ficar assim. É buela, como se diz a boa maneira angolana. Exatamente. Líder buela. Ok. Depois temos o líder autoritário. Bom, o autoritário, até um certo ponto, consegue conduzir o seu grupo. Mas é que quando ele diz é sim, quando diz é não, e as pessoas não participam. Perde o respeito dos liderados. Perde o respeito e depois as pessoas têm medo de sugerir, não sugerem porque eles já sabem, não, aqui o chefe é quem manda, aliás, o líder é quem manda e ponto final, só temos que cumprir. Ótimo. Ao longo da história nós temos nomes famosos de grandes líderes. Vocês estão-se a recordar assim de alguém que vos marcou? Porque até muitas vezes nós, nas nossas vidas, vamos buscar exemplos. E muitas vezes olhamos para a história da humanidade e vimos, de facto, grandes líderes. Se lhe perguntasse, fechando os olhos, quem é que vê como um líder que para si foi o exemplo? Meu presidente, Lula. Seu claro. presidente nacionalista. Claro. É o presidente dela, Lula. É o primeiro que vem, claro. Mandela, os outros. Alguns que já morreram também deixaram exemplos. Mas é o que ele disse. Modelos de liderança não servem para ser seguidos. Porque você, eu vou me encaixar nesse. Eu não me escolho um modelo, eu devo ser um líder. Esse modelo cabe para mim. Não é assim que funciona. Exato. Até porque os modelos também têm que estar adaptados conforme a época, a atividade política e social que atravessamos. Isto é dinâmico, certo? Vamos ouvir aqui o senhor... Francisco. Oi, senhor Francisco. Eu levantei há pouco a questão dos desafios que um líder pode ter no que tange a estrutura sociocultural de um povo. E dei aqui alguns exemplos que, pronto, não é possível liderar com um estilo de governação, de direção. Podemos, por exemplo, falar, existe uma liderança baseada na personalidade do indivíduo, que é uma pessoa que efetivamente tem como que tendências naturais para liderar e criar consenso. Por exemplo, existe um estilo de liderança que é situacional. É aquele estilo de liderança no qual o liderado tende sempre a adaptar-se à situação do momento. Aqui é necessário que o líder seja bastante maduro, porque a situação do momento muitas vezes pode ser muito compulsiva e ele não consegue controlar a situação. Mas existem outros estilos, que aí o colega falou muito bem, de liderança, que eu aqui sintetizaria em três. Um estilo, autocrático, é aquele modelo em que o líder manda, o líder impõe, o líder só ele é que decide, só ele é que sabe o que de facto vai fazer subir a empresa. E este tipo de liderança tem as suas desvantagens, desde logo
o funcionário não se revê nos valores da empresa. É aquele líder em que normalmente, quando isto acontece, são os funcionários que estão sempre a puxar o tapete. Exatamente. Espera lá, aí vais cair sozinho. Exatamente. Sobe, puxa-lhe o tapete. Exatamente. E ele, bu, Exatamente. vem daí de cima. Exatamente. A rebolar pelas escadas. Exatamente. Nesse sentido, dizia agora o Papa Francisco, quando se sobe uma escada, que se vê antes quem está embaixo. Porque se cair, serão eles que vão te receber. Exatamente. Okay. Existe um outro estilo de liderança que é democrático, que já falou aí o colega. E um terceiro estilo de liderança que é liberal. A diferença entre um e o outro, democrático e liberal, é que no liberal tu consegues resultados a longo prazo. Mas esses resultados são, digamos, resultados que vêm da criatividade da própria pessoa, porque estimulas a iniciativa. Tu começas a trabalhar com os liderados e, paulatinamente, vais estimulando a iniciativa e ele, algum dia, com a tua ausência, ele pode continuar com o trabalho. Mas, como disse, depende da capacidade do líder, da habilidade do líder em mobilizar essas vontades. Porque o líder pode até adotar, por assim dizer, um estilo de liderança que é liberal, mas que não se adeque ao momento. Dizia muito bem aí a colega, nós não podemos ter um líder a seguir. O que nós temos um modelo. Um modelo Pronto, de mas líderes podemos, através do modelo, ter os exemplos. Exatamente. Nós podemos reunir um conjunto de qualidades em vários líderes e adotar essas qualidades. Porque ninguém é perfeito, mas o conjunto de qualidade das pessoas pode aperfeiçoar a nossa forma de ser. Ora, Neymar, vamos saber o que é que o nosso colega fez em torno deste tema. Será que a Elizabeth agora vai, com certeza, liderar o sexto sentido? Betty, o programa é teu. A relação entre o líder e o liderado trouxe-nos até a rua e é o tema do nosso debate-bate. Coincidência ou não, chamem o que quiser, mas eu tenho aqui um líder e é com ele que eu vou falar primeiro aqui na rua. Bom dia. Bom dia, sim, obrigado, minha filha. Como é que se chama? Aqui está o doutor Anacleda Lamiango Camana, filho do rei, sobrinho do rei Angola que nós Samba, representante dos reis de Angola. Oh my God. Eu quero que o Nelson dê uma imagem da vestimenta do senhor, para que não haja dúvidas que ele realmente é um representante tradicional, não é? E um representante dos reis de Angola. Então, nada mais, nada menos do que falarmos sobre liderança. É um líder. É líder. Sim, claro que eu sou líder mesmo diretamente, sobrinho direto do Angola Quilões Samba. Sou sobrinho, sou filho do Angola Quilões. Um líder é aquilo que nós vimos, é o que gere um determinado grupo e essa liderança ele pode ser tido como um pai. Okay? Mais ou menos. Eva, concordas? Concordo, sim. Porque o líder, não só aquele do grupo de estudo, mas também numa família. O pai ele pode ser um líder porque ele ordena os filhos. Todo mundo cumpre o que diz? Sim, eles têm que cumprir, porque é a palavra do mais velho. Os mais velhos dizem uma história, na boca só apodrece dentro, mas as palavras do mais velho nunca apodrece. Por isso mesmo todo cumpre a palavra dos mais velhos, que são os sobas, que são os reis, e ainda até o nosso presidente da República, até outros presidentes de outros países, respeitam os autoridades tradicionais, que são os donos da terra. Qual deve ser para si a relação entre líder e liderado? A relação entre líder e liderado tem que haver correspondência. Tem que ser uma relação muito chegada, porque o líder tem que ter boas relações com os liderados. Nesse caso, o resto dos membros. Mas da amizade ou amistosa? De amizade também, de amizade. Porque sem o liderado, também o líder não faz nada. Por isso é que tem uma relação entre o líder e o liderado. E a postura do liderado perante o seu líder, qual deve ser? Deve ser de respeito, obediência e devem ter uma relação passiva. Senhora Esmeralda, o que é um líder para si? Para mim é alguém com boa postura que sabe representar a sua função e alguém com bons exemplos a dar-nos. Um liderado deve sempre cumprir o que o líder diz. Sim. Nós temos que cumprir aquilo que está no mandamento dos reis. Por exemplo, o Cuico mandou no Congo da Totila, Angola Quilões, Max Sengue. Nós temos que cumprir todas as leis deles.
Antigamente havia lei determinada que um qualquer não pode estabelecer a lei de um rei, nem de um só, nem do teu pai, igualmente vai estabelecer a lei do teu pai ou da tua mãe. Há diferença para vocês entre um chefe e um líder? Existe. A diferença é que o líder organiza e lidera. Agora, o chefe é aquele que manda. Sim, mais ou menos isso. E não põe a mão na massa? Em alguns casos põe sim, em alguns casos põe. Mas em geral, o líder é aquele que leva para frente o grupo, vai junto. E o chefe não, o chefe dá ordens e tens que cumprir. Concordas, Eva? Concordo sim, concordo. Num grupo de estudo, normalmente há sempre um que se destaca mais. Concordam que esse aqui é o líder? Nem sempre. O que se destaca mais é que seja, especificamente que seja o líder. Líder tem, às vezes, para elegerem um líder tem que haver votação. Vejam só, minha Angola, aqui na rua consegui encontrar inclusive um rei dos reis. Foi produtivo? Foi sim, senhora, mas mais produtivo ainda vai ser continuar o nosso debate-bate, que é relação entre líderes e liderados, aí no estúdio. Dina, manda vir. Ai, mando, hein? Tu estiveste a liderar por uns instantes o Sexto Sentido, mas agora quem vai liderar sou eu, e aqui com os nossos convidados. Ouvimos várias verbalizações dos nossos interlocutores. Eu pergunto, eu, sinceramente, por aquilo que ouvi, fiquei com algumas interrogações, mas vou deixar para os meus convidados que se pronunciem à volta de tudo aquilo que ouviram. Vou começar por si. Sim, bom, eu vou destacar, sobretudo, o rei dos reis, entre aspas. Primeiro porque ele diz que a liderança, essa é uma liderança por herança. E naquilo que é o conceito científico, é uma monarquia. Exato. Porque se fosse no conceito tradicional, é aceite. E esse tipo de liderança, qualquer pessoa pode ter. Essa liderança não depende da idade, primeiro. Nem da inteligência. Nem da inteligência. É só... Porque se você for, por exemplo, um filho do rei, e normalmente nós sabemos na tradição angolana que as mulheres dificilmente herdavam esse poder tradicional. Era mais os homens. Até que... Um absurdo isso. Sim, até que o reino do Luís, que é, aliás, o Pepetela tem um livro desse, que fala desse, do poder da rainha, que Luís que herdou o poder dos seus pais e que o irmão ficou chateado e teve que se refugiar para outra zona. Porque Exato. Ele já sabia de antemão que eu sou o varão e o poder vai ser meu. Mas esses líderes conseguem impor as suas ideias. E eu não sei se podíamos chamar isso de liderança, porque no sítio ou na zona onde lideram, onde vai existir essa monarquia, há outras famílias com outras ideias, com outras visões, que acabam por aceitar às vezes ideias absurdas dessa pessoa. Mas como a tradição é assim, submetem-se. E depois vamos começar a ter às vezes os conflitos entre gerações, que quando a geração estiver mais lúcida, começa a reprovar aquilo que já foi traçado por os nossos antepassados. Do seu ponto de vista, acha que a liderança tomada pelas mulheres é diferente da tomada pelos homens? Claro. Tenho certeza. Absoluta. Tenho medo do que eu vou falar. Olha, eu tirei exatamente a bola para a mulher, eu penso que vamos embora. E ele falou, epa, não tenha medo. Mas é claro que sim, porque a liderança ela é intimista. Então a mulher tem as características próprias. Ela é diferente, é claro, a liderança feminina é completamente diferente do que a liderança masculina. Devido às qualidades pessoais. Do gênero, mas do acha próprio que a gênero. mulher lidera com mais garra, com mais coração, com mais autoridade? Como é que é? Com mais coração. É com mais carinho. Com mais coração. Mais carinhosa, está ali, as coisas estão só. E acha que desta forma carinhosa consegue-se levar a bom porto a liderança? Sim. Consegue. Vou dar um exemplo de uma mulher. O amor é benigno. Sim. O amor é benigno e... Para você deve ser um exemplo de líder, não sei, mas a apresentadora Oprah dos Estados Unidos, que fenomenal, para mim é um exemplo, não a conheço,
é um líder que está longe, portanto não influi diretamente em mim, mas sim exemplos, como a repórter externa falou, só bons exemplos e aquilo que eu conheço de fora. Então, a questão do carinho da mulher, às vezes não é tanto perceptível se o líder está longe, mas aliás, o gênero feminino um dos exemplos concretos é a própria Dina. Estamos a ver aqui, só tem homens. Consegues liderar um grupo de homens. A nossa Francisca hoje não veio, não. E levas a bom porto. E vamos ver aqui uma situação. A Francisca, aqui uma situação muito pertinente. No passado, devido à discriminação que havia com relação às mulheres, o tempo foi invertendo. Inverteu-se. Hoje, vejamos, as mulheres, independentemente de tomar conta de tudo, até do próprio homem, porque quem lidera o próprio homem é a mulher, isso é verdade. A Dina sabe que isso é verdade. Atrás de um homem tem uma grande mulher. Por isso é que se diz na gíria, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a Dina vê, quem faz tudo em casa somos nós. O homem, quando já é líder e tem a responsabilidade de liderança na empresa, ele nem quer saber da casa, mas a mulher está sempre aí a puxar por ele. Não é verdade? É verdade. Bom, e o homem isso é verdade. Nós as mulheres fizemos, vejamos, tratamos da casa, tratamos dos filhos, temos a responsabilidade na empresa e ainda temos a responsabilidade do próprio marido. Porque o marido só quer ficar na boa e desbanjar. E eu tenho dito, quem lidera bem a casa, lidera bem a empresa. E na maioria dos casos, os homens, como às vezes balançam, estragam. Bom, eu a opinião acho... de uma mulher. Vamos ouvir aqui o senhor Francisco. Exatamente. Bom, eu acho que o homem e a mulher têm claramente diferenças notáveis, mas também a questão de diferenças intangíveis. Pronto, a personalidade dos dois seres são distintos, né? São distintos. Mas eu não enquadraria aí quem lidera melhor, o homem ou a mulher. Não iria por aí. Porque a liderança não depende só da natureza da pessoa, não depende só do gênero. A liderança envolve um conjunto de fatores que o indivíduo deve ter. Ou seja, uma mulher pode ser líder, pode de facto em casa fazer muito bem os seus trabalhos, corresponder, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Pode conseguir a este nível. Mas agora vejamos, será que teria a mesma eficiência, seria eficaz se tivesse a dirigir um grupo de 10, 15, 20 pessoas? Onde a situação das pessoas envolvidas, onde os liderados têm características diferentes? Bom, eu pessoalmente ainda acho que a liderança não depende do gênero da pessoa, depende fundamentalmente da capacidade, da habilidade que a pessoa tem de interagir com as outras pessoas. Mas que influencia. Essa habilidade, só para responder aqui o colega, é esta habilidade mesmo que os homens perderam e que as mulheres estão a tomar conta, é essa habilidade que o colega se refere, que nós estamos tomando conta Mas eles perderam por quê? Exatamente, lá está. Eles sabem o porquê. Porque nunca tiveram concorrência. Nunca tiveram concorrência, porque agora concorrência. Está a ver o rival, está a ver o poder negocial, a concorrência no mercado do produto. Está a ver? Nós agora estamos em todo quanto é canto. Bom, sim, isso é muito relativo aqui. Não havia concorrência. Não havia concorrência. Agora está concorrência. Havia discriminação. Então, temos que puxar mais pela inteligência do próprio homem. Então se eu lidero porque não concordo com ninguém, eu não lidero. A concorrência faz melhorar a qualidade. E não vamos longe, Dina. Nós estamos a ver agora, as mulheres tomaram conta. No parlamento, quem é que aparece? A maioria. São os homens, né? Sim, não são as mulheres. São os homens, são os homens. Mas assim, bom, mas não vamos entrar por aí. Exatamente. Não seremos fazer deste debate uma guerra dos sexos. Mas as mulheres lideram melhor. Mas as mulheres lideram melhor. A guerra dos sexos foi ontem, terça-feira. Hoje não é dia de guerra dos sexos. Hoje é dia de debate. Mas as mulheres lideram melhor. E líder e liderado, certo? Estamos aqui a falar disso e não vale a pena pormos aqui os géneros, quem é melhor, porque a ideia aqui não é melhor. Até os dois serão ótimos quando juntos. Sim, na mesma direção. Um objetivo a na mesma direção, sim. Na mesma direção. Sim. Pois, existe hoje uma tendência, por exemplo, em Angola, de os cursos teóricos
serem preferidos das mulheres e os cursos práticos, as engenharias, etc., serem preferidos dos homens. Isso já era. Olha, Não essa concordo. tendência poderá significar no futuro mais mulheres a liderar empresas, mais mulheres a liderar países do que homens, porque os homens hoje querem se identificar com coisas mais práticas e cada vez mais a tendência é essa, pelo menos aqui em Angola, nesse contexto. E as mulheres querem significar, dedicam-se cada vez mais a cursos mais teóricos. Vamos ver quem faz relações internacionais, vamos ver quem faz direito, vamos ver quem faz recursos humanos. Mas não é por aí. Normalmente não é por aí. Não concordo. Meus queridos, mesmo no final do nosso debate-bate, eu acho que falou-se aqui tanta coisa sobre líder e liderado. Eu acredito também que você ficou com ideias positivas e se você é líder e não sabia qual era o seu verdadeiro papel, se hoje assistiu o Sexto Sentido, eu acho que mudamos aí a sua maneira de pensar, certo? Pelo menos vamos com esta noção e queremos ficar exatamente com essa consciência de que pelo menos contribuímos para alguma coisa. E como aqui não estamos a falar nem de homens, nem de mulheres, nem de líder, nem de liderança, porque hoje quem está aqui a liderar o Sexto Sentido hoje sou eu, desculpem. Sempre. Mas vamos dar a primazia aqui aos nossos convidados, a esse belíssimo casal, que eu sei que para além deles serem esses lindos convidados e líderes, eles têm uma belíssima voz, certo? Sublinha, casal no debate. Exato, no debate. Vamos fazer aqui, vamos nos despedir, para já fica o nosso beijinho para amanhã às 9 horas, pontualmente aqui no Sexto Sentido. Mas vamos terminar hoje o nosso debate de uma maneira alegre. Eu vou fazer aqui um desafio a este belo casal. Faz favor, vamos dizer beijinhos lá para casa com a vossa voz. Façam lá uma capelinha aqui. Bom, ela pediu devido ao livro, né, que eu estou lançando, é o CD. Estou aqui. E vamos fazer juntos uma música angolana e Umbi Umbi, né? Pode ser? E vocês podem ficar no coro, certo? Vamos embora. Beijinhos de manhã. Aquele catibamba, eu sala posi. Yumbi yumbi yangi, ela prende. Aquele catibamba, eu sala posi. Vacuene vaiolela. Ela prende. Aquele catibamba, eu sala posi. Aquele vai elela tende. Aquele catibamba, eu sala posi. Umbi, 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 elela tende. Aquele catibamba, eu sala posi. Vamos, Domingas.